Olá, pessoal. Tenho a certeza que você já passou por situações em que a Receita Federal alegou a interposição fraudulenta, seja em razão da origem dos recursos ou seja em razão de interposta pessoa. Aguarde um instante só, que nós já voltamos com esse tema. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é recorrente na esfera aduaneira, a interposição fraudulenta. Como você sabe, isso é uma situação grave, né? A Receita Federal deve provar, e é isso que às vezes eu acho que há uma certa confusão. A Receita Federal é que deve provar a interposição fraudulenta, não o contribuinte. Então, em algumas situações de fraudes aduaneiras, em que, obviamente, a lei prevê que seja presumida a interposição fraudulenta quando não esclarecida a origem dos recursos, e também a situação da interposta pessoa. Pois bem, em todas essas situações de interposição fraudulenta, a Receita Federal precisa e deve provar que o contribuinte incorreu nesse tipo de ilícito, nesse tipo de fraude, com o objetivo, obviamente, de fugir do controle, né, ou eventualmente estar envolvido num crime de lavagem de dinheiro. É claro que situações como essa, a pena de perdimento ela emerge na análise e no cotejo da Receita Federal no que diz respeito a eventuais ilícitos que foram cometidos e comprovados. A questão que nós trazemos aqui hoje é que essa comprovação, essa prova, esse ônus do probatório, ele é da Receita Federal. Obviamente que você, enquanto contribuinte, não está, não tem o dever de fazer prova contra si mesmo. Eu quero dizer que, se você tem elementos em que você comprova que não houve a interposição fraudulenta, que na verdade, são ilações da Receita Federal para incorrer, obviamente, na aplicação da pena de perdimento, você deve sim manifestar a sua defesa, contratando aí as pessoas que possam se auxiliar, sempre com auxílio do despachante aduaneiro. Por quê? Por que eu chamo a atenção para isso? Porque você vai ter a aplicação da pena de perdimento às suas mercadorias. No mais das vezes, a linguagem aduaneira ela é desconhecida dos profissionais que podem fazer a defesa jurídica da sua empresa e das situações em que você esteja envolvido. Por isso que é importante você contar com o auxílio de um despachante aduaneiro que possa esclarecer. Obviamente que o profissional do direito, tendo a humildade de ouvir o despachante aduaneiro, aquele profissional que conhece essa linguagem, ele possa eventualmente esclarecer algumas questões que são importantes para que a pessoa que está na incumbência de fazer a sua defesa possa entender e compreender o que está se declarando ali naquele auto de infração. Isso é muito importante. Eu sei que você, às vezes, busca justificar eventualmente a interposição fraudulenta com elementos outros que você não tem a comprovação. Isso é um erro gravíssimo. A defesa da interposição fraudulenta, seja com origem de recurso ou seja de interposta pessoa, ela tem sim elementos, inclusive tem decisões do CARF, decisões judiciais, em que você pode basear a sua defesa, porque determinadas ilações que são feitas pela Receita Federal não correspondem à realidade dos fatos que eventualmente são apurados no bojo do processo administrativo e eventualmente até no processo judicial. Quero pedir para você que dê um like no nosso vídeo, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e a divulgação desse vídeo para mais pessoas aqui, compartilhadas obviamente pelo YouTube.
Peço também você que compartilhe esse vídeo também com alguma pessoa que esteja envolvida numa situação de interposição fraudulenta, porque esses esclarecimentos aqui podem ser importantes na defesa dos interesses do seu conhecido, do seu amigo, da empresa que você eventualmente assessora. Inscreva-se no nosso canal, é importante que você se inscreva. De acordo com as estatísticas aqui do YouTube, 50% do nosso público não é inscrito no nosso canal. Então, é importante que você se inscreva para que você possa estar recebendo os vídeos que nós fazemos aqui e você possa estar, na verdade, absorvendo um maior conhecimento específico sobre operações de importação e exportação. Se você tem algum assunto que gostaria que nós tratássemos aqui, nos envie, não tem problema nenhum. O meu contato vai estar aqui na descrição. Faça um comentário também sobre esse vídeo. É muito importante que você o faça. Eu não sou absolutamente o dono da verdade. Quero ouvir aqui o seu comentário a esse respeito. Obviamente que uma das situações, um dos desdobramentos da representação fiscal, melhor dizendo, um dos desdobramentos no que diz respeito à interposição fraudulenta é justamente o quê? A representação fiscal para fins penais. Como eu já disse aqui em outros vídeos, o fiscal, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, diante, em tese, de um crime, ele deve fazer a representação fiscal para fins penais. É isso que diz a portaria da Receita Federal. Ele está obrigado a representar aquela empresa para o Ministério Público. Então, nesse sentido, nós já gravamos aqui um vídeo, a produção vai estar colocando aqui o card para você. Crime aduaneiro, direito da marca. Assista lá, que também é um vídeo super interessante que você deve assistir para compreender a amplitude toda dessas questões de fraudes aduaneiras, ok? Uma questão que salta também em razão da representação para fins penais, que é justamente quando o auditor fiscal encaminha essa representação para o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal abre o procedimento e encaminha aquele procedimento para a Polícia Federal para que ela possa instaurar um inquérito policial e apurar eventuais ilícitos. Então, é comum, e eu já acompanhei diversas pessoas, representantes legais de empresas, que foram intimados pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre determinadas operações de importação. Então, esse processo investigatório da Polícia Federal, você deve comparecer, acompanhado sempre de um advogado, porque é necessário que você tenha esse acompanhamento, um defensor técnico, para que você responda às perguntas que lhe forem sendo feitas durante o curso da sua oitiva, ou mesmo ao final do seu indiciamento, com a devolutiva do inquérito concluído para o Ministério Público, que vai oferecer, e geralmente o faz, a denúncia junto à Justiça Federal. Questão que as pessoas me perguntam, Eduardo, quanto tempo isso mais ou menos, qual o lapso temporal entre a representação fiscal para fins penais feita pela Receita e, eventualmente, a chegada desse procedimento, da denúncia junto à Justiça Federal? No mínimo, 2 anos a 3 anos para que esse processo, se você, obviamente, não conseguir esclarecer e o inquérito policial tiver prosseguimento, o Ministério Público fizer a denúncia e essa denúncia ser aceita pela Receita Federal, no mínimo 3 anos para que isso eventualmente chegue até a Justiça Federal. Em chegando na Justiça Federal, obviamente que aceitando a denúncia ou reformando essa denúncia para o enquadramento do tipo penal, a Justiça Federal, obviamente, vai determinar a sua intimação para apresentação de defesa prévia, ou seja, diante daquela representação em que houve o encaminhamento para o Ministério Público, depois para a Polícia Federal, para a feitura, para a instalação do inquérito policial, eventualmente com o seu indiciamento e a devolutiva para o Ministério Público e o oferecimento por parte deste da denúncia, a Justiça Federal, em acatando aquela denúncia, estará instaurada a devida ação penal
contra a pessoa responsável legal ou dos envolvidos naquela operação de importação, principalmente daquele responsável pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior. Ele vai responder essa ação penal com os demais sócios. Obviamente que, se não tiver o envolvimento desses demais sócios na operação de importação, estará afastada, obviamente, a responsabilidade deste, desde que provada no processo judicial. É um processo que, na verdade, nessa situação do processo judicial, cabe ao Ministério Público provar a autoria e materialidade do eventual delito que ali foi descrito, daquele elemento penal que foi ali suscitado, que como tivesse sido incorrido naquela operação de importação. No plano judicial, a questão é muito mais rigorosa. Ah, mas Eduardo, você está falando que no administrativo não é? Eu digo e afirmo que no plano judicial a possibilidade e as alternativas de defesa são muito mais amplas. Porque no âmbito administrativo, você apenas, então, somente ficará sujeito à análise de um par, né, daquele que eventualmente está lhe acusando do cometimento de determinado ilícito. Então, no âmbito do judiciário, o contraditório ele é devidamente respeitado, o que às vezes não acontece no âmbito administrativo. E nós estamos com bastante casos em que, chegando no judiciário, esses autos de infrações são anuladas e as representações fiscais, por via de consequência, perdem o efeito. Eu queria aqui chamar a sua atenção para esse vídeo, queria transmitir esse conhecimento para você, que é muito importante para você que está envolvido nos processos de importação, e que, obviamente, que você pudesse se inscrever no nosso canal, chamo a sua atenção de novo para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe desse vídeo, porque é muito importante para o nosso crescimento. Até um próximo vídeo.